Prepare o seu coração e abra agora as janelas de sua alma, porque será transmitida uma palavra de fé e esperança na instrumentalidade do pregador e conferencista internacional, que tem percorrido todo o Brasil e mais de 35 países do mundo. Reverendo Genésio Santos. Nessa oportunidade eu quero transmitir uma mensagem com o seguinte tema: as plantas falam. Cada planta na Bíblia Sagrada tem um significado, tem uma representatividade. E o texto que quero tomar aqui, inicialmente, é o Salmo 144, versículo 12, aonde está escrito assim: para que nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidos na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio, para que nossos filhos sejam como plantas, O Senhor Jesus Cristo, ele conhecia bem as árvores. Ele conhecia as ervas e também as flores de sua terra natal. Sempre ele lançava mão para fazer uso em suas ilustrações e também em suas parábolas esplendentes. A botânica bíblica, ela é riquíssima, porque com frequência menciona várias espécies de plantas. Os grandes acontecimentos registrados na Bíblia Sagrada estão envolvidos com as plantas. Nós somos sabedores de que a flora palestínica pode nos oferecer lições que, na verdade, marcarão a nossa vida espiritual. Salomão, ele teve por conseguinte um avantajado conhecimento de botânica. Veja o que o texto bíblico sagrado diz em 1 Reis, capítulo 4, versículo 33. Falou das árvores desde o cedro que está no Líbano até o isopo que nasce na parede. Veremos nesta mensagem, ouvintes, doravante, elucidações de algumas das mais interessantes e importantes árvores bíblicas. A primeira árvore que tem uma lição para nós é o carvalho. No livro de Amós, no capítulo de número 2, ele falou acerca do carvalho. Amós, capítulo 2, versículo 9. Não obstante eu ter destruído o amorreu diante deles, a altura do qual era como a altura dos cedros, e cuja força era como a dos carvalhos. Primeira lição das plantas para nós, o carvalho. Na língua hebraica, carvalho é elá. A raiz da palavra indica árvore vigorosa. Por isso que ao longo dos milênios, o carvalho tem sido emblema da força. A palavra carvalho aparece 25 vezes na Bíblia Sagrada. Entre as árvores do bosque, o carvalho tem a prioridade devido à sua longevidade. Ouvintes, existem cerca de 300 espécies de carvalho. A sua madeira é dura, enquanto que seu fruto, ou bolota, cresce numa espécie de ouriço. As suas folhas são persistentes. O carvalho é o símbolo do cristão em todos os ângulos em que seja analisado. A sua vigorosidade tipifica a força espiritual que o cristão recebe do Senhor. Gideão, ele ocultou-se da espionagem dos midianitas, amalequitas e do Oriente, debaixo da copa de um carvalho. Da mesma forma, debaixo da força
desse Deus maravilhoso, nós seremos imbatíveis. No livro de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 40, nós encontramos registrado aqui essas palavras que assim estão registradas. 2 Samuel, capítulo 22, versículo 40. Porque me cingiste de força para a peleja, fizeste abater debaixo de mim os que se levantam contra mim. O carvalho é o emblema da força do cristão na guerra, nos embates da vida. Foi no Vale do Carvalho que Davi venceu o gigante Golias. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 2. Se estivermos no Vale da Humildade, cheios do vigor do Senhor, poderemos abater os gigantes que nos desafiam. A longevidade do carvalho diz do que é próprio do crente que passou da morte para a vida eterna. A madeira dura do carvalho se refere ao caráter e à resistência do cristão face às tentações do cotidiano. Então, o carvalho é o emblema da força. A segunda árvore que tem uma lição de vida, é uma lição para nós, que nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada, é a amendoeira. Livro de Jeremias, capítulo de número 1, versículo 11, nós encontramos escrito assim: Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: Que é que vês, Jeremias? E eu disse: Vejo uma vara de amendoeira. A amendoeira, ela pertence à família das rosáceas, da tribo das amigdálias. Os botânicos julgam que ela é oriunda da Barbária. A cidade de Luz, localizada na região serrana de Efraim, tirou seu nome desta planta, como nós podemos ver em Gênesis capítulo 28, versículo de número 19. Vejamos o que diz aqui. E chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz, porque ali era, naquela região de Betel, tinha bastante pés de amendoeira, e elas soltam as folhinhas, umas flores brancas, e quando era à noite a pessoa olhava assim, aquilo brilhava. Por isso que era chamada de Luz, por causa das flores brancas da amendoeira, certo? A origem desse nome, amendoeira, ela era chamada de Shaked no hebraico, que significa despertador. Seu nome científico é Amygdalus communis. Tornou-se o símbolo da vigilância do Senhor sobre a sua palavra para cumprir. Da maneira que a amendoeira vai crescendo, ela chega a atingir 8 metros de altura. Em numerologia bíblica, o número 8 significa o início de uma coisa nova. Todos aqueles que têm suas vidas envolvidas no crescimento do Senhor obterão novas experiências no reino espiritual. A flor da amendoeira era usada como especiaria desde os tempos remotos. O seu florescimento ocorre no fim de janeiro ou no início de fevereiro. A flor de cor branca tipifica a santidade originada pela exaltação de Cristo. A amendoeira, ela solta uns frutos, ela produz os frutos. Os seus frutos aparecem entre os meses de março e abril. Eram considerados iguarias no Oriente Médio, para provar a chamada sumo sacerdotal de Arão. A vara de amendoeira floriu e deu fruto no espaço de uma noite, lá no santuário do tabernáculo.
Números capítulo 17, versículos 2, 3 e 8. A amendoeira, ela era usada como remédio. Servia para tratamento de doença estomacal. E pregavam-se também como antídoto para a mordedura das serpentes. A palavra de Deus elimina todo veneno mortífero do pecado que está também engendrado no coração humano. O carvalho fala da força espiritual, a amendoeira fala da palavra de Deus que ela cumpre, ela é velada, né? E o terceiro tipo de planta é o zimbro. Podemos ver aqui em 1 Reis, capítulo 19, versículos 4 e 5. Vamos ver o que o zimbro representa em nossas vidas. E ele se foi ao deserto, o caminho de um dia, e veio se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo do Senhor tocou-lhe e disse: levanta-te e come. Nós conhecemos o zimbro. Ela é uma planta conífera de origem desértica, que é muito abundante na península do Sinai e ao sul da Palestina. Na língua hebraica é chamado de rotem e aparece 4 vezes na Bíblia Sagrada. O zimbro, esse arbusto, ele pode atingir até 4 metros de altura. As raízes do zimbro eram usadas como alimento pela classe paupérrima. Jó, capítulo 30, versículo 4. Eram extensas e delas fabricavam carvão vegetal. Salmo 120, versículo 4. Os animais, eles evitam comer o zimbro, exceto em momentos de grande necessidade. O zimbro tem poucas folhas, ele possui flores brancas, avermelhadas. Por falta de sombra, os visitantes apreciavam muito a oportunidade de se abrigarem debaixo dos ramos de zimbro. O zimbro foi para o profeta Elias um repositório das forças exauridas ou acabadas. Foi para ele também um repositório de consolo, de recuperação psicológica, física e espiritual. A sombra de descanso que o Senhor nos oferece, que é a sua própria proteção, que nos capacita a trilharmos com firmeza no caminho da verdade. Zimbro representa a recomposição das forças perdidas. Quarto tipo de planta que tem uma lição para nós, podemos ver em Zacarias capítulo 1, versículo 8. Uma planta chamada de murta. Murta. Diz aqui, o capítulo 1, versículo 8. E olhei de noite e vi um homem que estava montado em um cavalo vermelho e parava entre as murtas que estavam na profundeza. E atrás dele estavam cavalos vermelhos, morenos e brancos. Eu quero frisar aqui a expressão: olhei de noite e vi um homem montado em um cavalo vermelho, parava entre as murtas. Sabemos que a murta é um arbusto odorífero, sempre verde. Produz fruto vermelho e o fruto da murta é comestível. Produz flores brancas e perfumadas, folhas ovais, luzídias e brilhantes que emitem perfume. Seu cheiro é mais encantador do que o da rosa. O nome original de Esther na Bíblia, que é Radassa, vem de Radas, que quer dizer murta. Você sabia disso? É mencionado 6 vezes no Antigo Testamento.
A murta, ela cresce e chega a atingir 10 metros de altura. Geralmente a murta cresce nas montanhas próximas de Jerusalém. Com certeza, esta árvore é o mirto comum, Mirtus comunis. Ramos de murta foram usados na festa dos tabernáculos, que nós encontramos registrado no livro de Neemias, capítulo 8, versículo 15. As rainhas da Inglaterra, em suas festas de casamento, levam consigo brotos de murta como símbolo da paz. A murta representa a bênção do céu sobre o povo de Deus e também a generosidade divina. As plantas falam. Vamos ver aqui o último tipo de planta que tem lições para as nossas vidas espirituais, a oliveira. No livro de Romanos, capítulo 11, versículo de número 17, nós podemos encontrar aqui registrado, veja lá: e se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo zambujeiro, foste enxertado em lugar deles e feito participante da raiz e da seiva da oliveira. A oliveira é considerada pelo povo hebreu como uma das principais árvores frutíferas da antiga terra palestínica. As azeitonas eram preparadas em salmoura e depois comidas. Porém, mais importante ainda, era o precioso óleo que produziam depois de terem sido trituradas. O óleo servia para cozinhar, ungir escudos de guerra, para alimentar as lâmpadas, para a consagração dos sacerdotes, para curar as enfermidades. A oliveira é o emblema de Israel. A oliveira também, ela é o símbolo mais glorioso do óleo e a unção do Espírito Santo sobre a vida do cristão. Por isso que nós encontramos aqui no livro do profeta Isaías, capítulo 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. Pois bem, para finalizar esta palavra, quero dizer uma coisa: a botânica bíblica é riquíssima. O que foi dito aqui é o suficiente para que vejamos o Senhor comunicar conosco através das plantas. O Salmo 92, 12: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Então, o cedro, ele atinge até 50 metros de altura. Ele é um tipo do crescimento espiritual do cristão. O justo florescerá como a palmeira. Um pé de palmeira produz 60 milhões de flores. As flores da palmeira representam a beleza de Cristo na vida do cristão, porque as flores embelezam a planta. E as virtudes espirituais, os dons espirituais, o fruto do Espírito também, que são 9. A Bíblia não diz os frutos do Espírito, diz no singular. O fruto do Espírito são 9, são 9. Agora, os dons espirituais também são 9. Então, são essas virtudes espirituais que embelezam a vida do cristão. Agora, eu quero dizer uma coisa para você. Se no carvalho eu vejo a força divina, na amendoeira eu posso ver o cumprimento de sua palavra, no zimbro eu encontro o descanso do Senhor, na murta posso ver a generosidade divina e na oliveira a unção do Espírito sobre nós. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira. Se comparou uma metáfora de uma planta.
Ele disse assim: se fizeram isso ao lenho verde, o que não se fará ao seco? Ele se comparou como uma madeira verde, falando da perseguição dos judeus, querendo matá-lo. Se fizeram isso ao lenho verde, o que não se fará ao seco? Falando que nós, lenho seco, seríamos perseguidos. Os apóstolos, como eles foram perseguidos. As plantas falam. Você é uma plantação do Senhor. A nação de Israel era comparada como uma vinha. E está escrito: e o Senhor plantou a sua vinha no Egito. Ou seja, formou a nação israelita lá no Egito. Seja uma planta espiritual. Deus quer te usar. Deus quer te abençoar. Pare aonde você estiver, porque Deus vai te abençoar agora. Pare aonde estiver. Nem tudo está perdido. Ainda resta uma esperança. Chegou o momento da oração, da fé, com o reverendo Genésio Santos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos dirigimos nesse momento ao trono da Tua graça, para apresentar ao Senhor, ó meu Deus, os nossos ouvintes que estão espalhados por Goiânia, por Goiás, pelo Brasil e por várias nações do mundo. Aqueles que neste momento estão doentes, aqueles que estão contaminados pelo Covid-19, com sintomas, com essa gripe, essa influenza que tem atacado muitas pessoas. Eu oro pelo pastor José Roberto, da Zona Sul de São Paulo, que está internado mais uma vez por causa dessa gripe. Aqueles que estão contaminados pela Covid-19, por essa contaminação terrível. Meu Deus, dê um basta. Guarda a nossa família, guarda a nossa casa. Quantas pessoas que têm comorbidades que não suportam, Senhor, serem entubadas por causa do coronavírus. Repreende para longe de nós. Nos livre desta contaminação horrível. Nos dê saúde, graça, paz. Protege a nossa família, nossos netos, filhos, genro, nora. E queremos pedir a unção do Teu Espírito sobre a vida de cada ouvinte. Continue abençoando, protegendo, fortalecendo, salvando, renovando, batizando com o Espírito Santo. Pai bendito, Deus de amor, que cada um de nós seja uma plantação do Senhor. Queremos te agradecer pelo dom da vida, que cresçamos como cedro e que venhamos florescer como a palmeira. Muito obrigado a Deus, em nome de Jesus. Bem, amigos, chegamos ao final do nosso programa, hoje no dia 20 de janeiro de 2022. Muito obrigado. Amanhã às 10 horas da manhã, se Deus nos permitir, estaremos de volta aqui na comunicação, seu amigo Genésio Santos. E aqui na sonoplastia, Leandro Alves. Tá aí um abraço dado do nosso irmão Leandro. Muito obrigado, Deus abençoe. Fiquem com Deus, na paz do Senhor.